é o erro de depois que você precificar, não conseguir ter mais o que vender para o cliente. Isso é muito comum em softwares houses, onde se fecha uma mensalidade com o cliente por um determinado produto, que já contemplam as atualizações daquele produto, já contempla o suporte e torna um pouco difícil de vender alguma outra coisa depois. Tá? Então, às vezes, isso inclusive acontece não só na venda do módulo em si, mas às vezes é o produto inteiro, contemplando inclusive esses módulos. A gente vê mais comum esse erro acontecendo dentro de um módulo que não prevê, ou que na verdade não prevê o aumento da mensalidade por novas funcionalidades. Tá? E isso faz com que a empresa, então, tenha pouca possibilidade de crescimento dentro daquele cliente. Um outro erro em relação à precificação é não especificar, tá? Ou possibilidades de reajuste, de certa forma, meio que fixar preços, inclusive às vezes de serviços, tá? De serviços em termos de horas, valor de hora técnica de serviços adicionais para um cliente e ficar com aquele preço congelado durante muitos anos. Eu não preciso nem dizer o que isso leva, né? Isso leva a empresa deixar de crescer com aqueles clientes porque ela congelou basicamente os seus preços ou às vezes fixou eles, por exemplo, só em um determinado índice, mas não deixou uma flexibilidade, tá, para que aquilo possa mudar. Então, eu sei que mudar preço com o cliente sempre leva a uma série de renegociações e coisas desse gênero, mas ter essa flexibilidade é importante. Outro erro que também eu já vi acontecer dentro e também já tive, né, em relação à precificação de software. Não levar em consideração os custos da operação na hora de precificar o produto. E ignorar, por exemplo, o quanto o cliente vai consumir de banda, o quanto o cliente vai consumir de HD, o quanto o cliente vai consumir de todos esses outros recursos que vão gerar custos. Recursos esses, às vezes, que incluem, inclusive, serviços de terceiros, tá? Então, esse é um erro também que é muito comum acontecer. E o que acontece quando a gente erra dessa forma? Ficar no negativo. Ter uma margem de lucro, uma margem de contribuição para pagar as contas espremida porque não levou em consideração aqueles custos que faziam parte da entrega do serviço, tá? Então, esse também é um outro erro muito comum. Um quarto erro que a gente observa em relação à precificação é criar um preço desalinhado ao nosso posicionamento, ou um preço que não tenha uma estratégia por trás, ou um preço que não seja viável de ser mantido durante o crescimento da empresa, tá? Porque não houve uma estratégia para aquele preço. Dessa forma, fazendo com que a empresa não tenha os recursos financeiros necessários para poder sustentar o próprio crescimento. E aí, pior, sendo colocada no mercado com um preço e depois tendo que mudar esse preço perante o mercado, que leva uma dificuldade adicional. É precificar por precificar, sem ter uma estratégia, sem levar em consideração o futuro e depois não dar conta, se vê, na verdade, em uma situação ruim por um preço que você mesmo colocou, tá? Ou seja, de repente o cliente está super feliz, está legal, está ótimo para ele, mas você não tem condição de continuar, tá? Então, isso muitas vezes acontece, inclusive, com preços por hora, tá? Então, de repente, não necessariamente no software, mas na hora de colocar um preço no seu serviço, isso pode muitas vezes acabar acontecendo, tá? Assim como também dentro do software.